amigo, a paz de Jesus Cristo. Meu irmão, as bênçãos do nosso Criador, que elas estejam conosco. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo. Certamente você está se deparando com um questionamento, um reiterado questionamento, seja na televisão, nos jornais, em entrevistas, no canal de YouTube. O que é mais importante? O nosso direito à vida, o direito à nossa segurança, o direito à liberdade. Entendo necessário que é preciso resgatar na lembrança de cada um de nós que pela história muitos irmãos nossos sacrificaram seus próprios interesses para que hoje nós possamos desfrutar desta circunstância de deparar em códigos e até mesmo em constituições materializados estes direitos. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos ter muita cautela, zelo próprio, e através da nossa atuação, nós possamos pelo menos preservar os nossos direitos, para que nós, acima de tudo, saibamos defendê-los. Muitas pessoas hoje justificam a defesa dos nossos interesses, a defesa dos nossos direitos universais, sobrepondo a todos os demais direitos o direito à vida. E eu pergunto a você, mas pergunto a você que é espiritualista, você que tem a convicção de que a vida continua. Eu pergunto a você que é cristão, a você que é espírita, no seu entender, qual direito ele é mais importante? O direito à vida ou o direito à liberdade? E eu estou me dirigindo a vocês, espiritualistas, mas com o devido respeito, eu peço que vocês respondam com a devida cautela, após detida reflexão, análise. Se necessário, pause este vídeo e pense, raciocine, reflita, no seu entender, qual o direito é mais importante? O direito à vida ou o direito à liberdade? A meu ver, meus irmãos, trata-se de conceitos incomparáveis, mas há algo que talvez nós estejamos esquecendo, nós como espiritualistas. Talvez nós estejamos esquecendo de que nós não corremos qualquer risco de morrer. Nós somos criados pelo nosso Pai, nós somos filhos de Deus e nenhum de nós corre o risco de morrer. Isso não quer dizer que não devamos tomar as cautelas devidas para preservar a nossa vida como espírito encarnado. Mas nós não podemos esquecer que nós não corremos o risco de morrer. Todavia, nós corremos o risco de perder a liberdade. Nós, como espiritualistas, nós sabemos que a vida continua, que ninguém tem o poder de nos matar. Certamente podem até ferir fatalmente o nosso corpo, mas jamais, repito, jamais deixaremos de viver. Até mesmo nós espíritas, nós sabemos que existe a possibilidade de que talvez amanhã nos deparemos com a decomposição do nosso próprio corpo, mas este ato de deparar com o corpo em decomposição demonstra um ato volitivo, ou seja, significa que nós estamos vivos.
Ou seja, não corremos o risco de morrer. Ninguém, repito, ninguém tem o poder de tirar a nossa vida. Isso não quer dizer, repito, que devamos desprezar a vida na condição de encarnado aqui na Terra. Devemos sim ser cautelosos, comedidos, como espíritos encarnados. Mas eu preciso destacar, é por isso que eu tomei essa iniciativa de entrar em contato com você que é espiritualista, que é espírita, que é cristão. Existe um direito que, se nós perdermos ele, é sinal evidente de que também perderemos o direito à vida. Pode parecer conflituoso esse meu raciocínio, mas só existe uma forma da gente morrer: é perder a nossa liberdade. Existe algo muito mais valioso do que o direito à vida, porque este nós nunca iremos perder, a não ser que nós percamos o direito à liberdade. Será assim sinal evidente de que estamos mortos. Encarnados ou desencarnados, meus irmãos, sem liberdade, nós não passaremos de um robô ou de um zumbi. Existe uma premissa séria que precisa ser considerada, que precisa ser levantada. Nunca deixaremos de viver, salvo se nós renunciarmos à nossa liberdade. Sinal de que o indivíduo está vivo é que ele tem a capacidade de julgar, de analisar, de decidir, de tomar, de assumir as rédeas de sua própria vida. O que demonstra a nossa vida, o que demonstra que estamos vivos, que o pulso pulsa, é que nós temos a capacidade de escolher o nosso próprio caminho. Em Lucas, no capítulo 9, o evangelista nos lembra um ensinamento brilhante de Jesus Cristo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Frequentemente nós nos deparamos com uma situação intrigante. Muitas pessoas velam o corpo de um amigo, de um familiar. Muitas pessoas fazem parte do ato de sepultamento, mas isso não quer dizer que ela esteja viva e que somente morto é aquele que está no caixão. Muitos estão mortos aqui na terra, mesmo caminhando, mesmo andando pelas vias públicas, mesmo dirigindo seus próprios carros, mesmo na direção da sua própria família. Pessoas que se deixaram manipular, que se tornaram vítimas da própria ilusão, que perderam a sua liberdade, que abriram mão da sua capacidade de decidir, de julgar, de escolher os seus próprios caminhos e assim não passa de um robô manipulado, de um zumbi que caminha sem destino algum. Dentro dessa nossa visão, meus irmãos, nós precisamos sempre relembrar que nós jamais iremos morrer, a não ser se nós abrirmos mão de nossa liberdade, se nós abrirmos mão da nossa responsabilidade de adotar o caminho por nós escolhidos. Se existe algo que nos abrilhanta a vida, é a capacidade de raciocinar. Nós espíritas, nós nos deparamos com uma mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito nos diz, o Espírito de Lázaro,
A obediência é o consentimento da razão. Que frase curta, mas que frase linda. Não podemos ser obedientes quando manipulados. Na verdade, nós estamos manipulados. Para que nós possamos ser éticos, obedientes, nós precisamos estar no controle da nossa razão. A obediência é o consentimento da razão. E a pessoa obediente, ela percebe que as instituições precisam ser valorizadas, que os valores devem ser respeitados. Isso não quer dizer que nós devamos abrir mão do direito de aprimorar as instituições e até mesmo de refletir sobre os valores. Mas a pessoa obediente, que consente racionalmente, é aquela que reflete, que analisa e que valoriza as instituições, valoriza os preceitos éticos que durante séculos nós levamos e até mesmo passamos por sacrifícios para que nós possamos conquistá-los. Nós precisamos recordar, meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando o evangelista nos apresenta a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, que o evangelista nos relembra que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então apartará uns dos outros as ovelhas dos bodes. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Nós sabemos que as ovelhas representam os justos, os éticos, aqueles que são obedientes. Por outro lado, os bodes representam os ímpios, os rebeldes, os agressivos, aqueles que não respeitam as instituições, aqueles que se rebelam contra a vontade do pastor, contra a vontade de Deus. E eu quero perguntar a vocês, por que Jesus Cristo, não só nesta passagem do Evangelho de Mateus, mas em outras, inclusive em Pedro 1, por que se usa essa terminologia, passai à direita? Nós precisamos perceber que Deus nos ama, Deus nos criou, Deus os ama incondicionalmente, inclusive as ovelhas e os bodes. Mas para sentar-se à direita do Pai, somente as ovelhas, aqueles que são justos, os que são obedientes, ou seja, aqueles que usam a capacidade de raciocínio para livremente decidir ir ao encontro do Criador. Infelizmente, a maioria hoje, até mesmo dentro das igrejas, dos templos e dos centros espíritas, às vezes vão de forma mecânica, impensada, irrefletida. Nós precisamos estar despertos. Deus espera estar ao seu lado. Aqueles que voluntariamente decidiram estar ao seu lado. No momento atual, nós percebemos que o conceito de nação perdeu o seu valor. Cada qual procurando velar pelos seus interesses passageiros. Nós notamos um conflito imenso entre governantes e até mesmo entre nós governados. Cada um procura chegar às suas próprias conclusões de forma impensada e refletida. Alimentam
as ideias que lhes são impostas, e são raros aqueles que pensam, que refletem, e até mesmo são raríssimos aqueles que se sacrificam, aqueles que, cientes de que ninguém tem o poder de nos matar, arregaçam as mangas e trabalham em prol da comunidade. Nós iremos perceber, meus irmãos, por fim, que o Evangelho de Jesus Cristo ele é muito profundo. Jesus Cristo não foi morto na cruz. Nós não temos esse poder de matar alguém. Nós só temos o poder de matar os seus ideais. Nós só temos o poder de tirar a sua liberdade. E se nós não aprendermos a velar pela nossa liberdade, usar a nossa capacidade de raciocinar, de analisar não somente as entrevistas, inclusive ler livros, analisar a história, analisar as circunstâncias, inclusive mundiais, nós iremos, através dessa nossa iniciativa e da nossa capacidade de raciocínio, assumir as rédeas da nossa própria vida. Ninguém morre. A vida continua. Intimida-se somente aquele que é materialista. Teme apenas aquele que não tem fé em Deus. A vida continua. Não tenhamos dúvida a este respeito. Deus, nosso Pai, vela pelos nossos interesses. Deus, nosso Pai misericordioso, que coloca os bodes à sua esquerda, não quer dizer que Ele esteja desprezando-a. Esses bodes continuam ainda do lado esquerdo, do coração de Deus, de forma simbólica. Mas todos nós, se quisermos a felicidade, a liberdade, se queremos ser felizes, nós precisamos usar a nossa capacidade de raciocínio para que não sejamos manipulados, para que não sejamos aterrorizados, para que não sejamos torturados e assim de forma livre, altiva, de nariz empinado, com fé em Deus, continuar caminhando com a certeza de que ninguém tem o poder de tirar a nossa vida, a não ser nós mesmos, abrindo mão de nossa liberdade. Que a paz de Jesus esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai nos alcancem sempre, que assim seja.